Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudações a todos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é o nosso SPDA. Nós vamos falar sobre as descargas atmosféricas e a ocorrência e a probabilidade da ocorrência, com uma certa ênfase, dessas descargas atmosféricas no nosso país. Então o Brasil, ele, entre os outros países do mundo, ele ocupa um local de destaque com relação a essas descargas, né? Existe uma estatística falando sobre isso, e o Brasil ele está assim, localizado num patamar de muito destaque. Por quê? Porque ocorrem tantas descargas atmosféricas no Brasil. 78 milhões de raios caem todo ano no Brasil. E por que isso acontece? Em função do país ser um país tropical, estar numa área com uma grande quantidade de calor, né? Essas temperaturas aqui são muito elevadas em relação aos outros países do mundo. E o Brasil também é um país que é privilegiado com relação à quantidade de água, né? Nós temos rios, concentração de águas em lagos, nós temos uma costa marítima gigante. Isso tudo vai favorecer o quê? Vai favorecer a evaporação e a formação de grandes massas de água, seja ela no estado gasoso ou depois passa para o estado líquido, né? Existem determinadas áreas internas das nuvens até que você tem essa água no estado sólido, né, que é o granizo. Nós vamos ver com detalhes isso. Então, a cada 50 mortes que ocorrem no mundo, uma acontece no Brasil. E essas mortes ocorrem em decorrência das descargas atmosféricas. E é para isso que nós estamos aqui alertando os nossos jovens, os nossos técnicos e engenheiros, né, para que fiquem atentos às formas de evitar tais acontecimentos, né? Nós temos, então, uma estatística muito interessante no nosso país, que é a quantidade de mortes que ocorrem aqui, que ocorreram, né, nos últimos, do ano 2000 até o ano 2019, foi feito um levantamento pelo INPE, né? Todos esses dados que eu estou mostrando para vocês aqui, eles são dados oficiais, foram retirados do INPE, e nós temos a quantidade de pessoas que morreram decorrente das descargas atmosféricas ao longo desses últimos 20 anos, vamos dizer assim, né? Do ano 2000 até o ano 2019. E vocês podem observar aí que São Paulo, por exemplo, tem uma quantidade grande, né? 327, Manaus, 133. Cada estado do nosso Brasil tem uma quantidade determinada de mortes. E isso vai enriquecer os nossos estudos para saber por que razão ocorre essa quantidade tão grande de óbitos. Por exemplo, o Rio de Janeiro e o Espírito Santo tem 175 óbitos nesse período aí de 20 anos. O Rio de Janeiro não aparece na estatística, mas a quantidade de óbitos, embora o Rio de Janeiro seja um estado que tenha uma grande concentração de descargas atmosféricas, a quantidade de óbitos assim não é tão grande, não se sabe a razão específica, mas os outros estudos vão começar a apontar determinadas circunstâncias que nós vamos observar também. Então, temos os dados, agora esse outro mapa mostra a quantidade de raios, não a quantidade de óbitos, mas a quantidade de descargas atmosféricas ocorridas e os estados e cidades que estão mais propensos a essas descargas. O Porto Real, no Rio de Janeiro, ele aparece como um dos locais de maior concentração de descargas atmosféricas por quilômetro quadrado. Uma média de 20 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado por ano. Isso é uma estatística interessante que nos faz refletir a respeito das causas dessa ocorrência. São Paulo está batendo a estatística da quantidade de mortes com a quantidade de raios. Rio Grande do Sul, Manaus. Uma curiosidade também é que Sergipe, ele é o estado em que ocorre, né,
o menor índice de descargas atmosféricas. Agora nós vamos ver uma estatística também bem interessante, vou voltar aqui, né? Que é a respeito da quantidade de mortes por ano ocorridas no nosso Brasil, né? Por ano não, no período de 2000 a 2019, né? Quer dizer, por ano, mas no período de 2000 a 2019. O número de vítimas registradas entre o ano 2000 e o ano 2019. E nós temos esses dados, e a gente pode observar que o ano de 2001 nós tivemos uma quantidade muito grande em relação aos outros anos, 193 óbitos decorrentes de descargas atmosféricas, mas que, graças a Deus e graças às informações recebidas por técnicos, engenheiros, informações passadas pelas normas, pelas leis, né, as leis criadas, esse número de óbitos eles foram diminuindo. Eles foram diminuindo ao longo do tempo. Então, nós temos aqui, em 2001, 193. 2002, 2003 e assim por diante. A partir de 2010, a quantidade caiu de uma forma bastante acentuada até chegar no ano de 2019. Agora, a pergunta é, por que razão? Por que isso aconteceu? Seria por conta da preparação dos nossos técnicos e engenheiros? Seria por conta da atualização das nossas normas? Ou seria por conta da lei que foi criada em 2007, que torna obrigatório o uso de aterramento elétrico nas novas construções a partir daquela data? Então, em dezembro de 2007, foi criada a Lei 11.337, que torna obrigatório o uso de sistema de aterramento nas construções que forem iniciadas a partir daquela data. Tá? Tipo, vai construir um prédio, em 2008, ele já tem que ter um sistema de aterramento e todos os apartamentos vão ter que ter necessariamente aquela famigerada tomada de 3 pinos, que na época causou tanta polêmica. Para que eu vou usar a tomada de 3 pinos? Isso aí é para vender, isso aí é para fazer a gente gastar mais dinheiro, mas tinha realmente e tem uma grande finalidade, que é a de proteção tanto da estrutura física das nossas construções, quanto da nossa estrutura de instalação elétrica e também com relação às nossas vidas. Essa estatística é bem legal, ela está presente lá no site do INPE, né? Então, nós vamos partir agora para o próximo. E as circunstâncias da ocorrência dessas fatalidades, elas também foram mapeadas. E elas estão, né, essas circunstâncias estão lá no site do INPE. A maioria, a maior parte, 26% das mortes ocorridas, elas estão ocorrendo em regiões rurais, regiões de fazendas, regiões que o trabalho braçal acontece ao ar livre, né, próximos de região descampada, onde você tem grandes quantidades de árvores, onde você tem grandes quantidades de terra sem nenhuma construção e pessoas passando por ali. Então, realmente ocorre a maior probabilidade de acontecimento. Nós temos também uma quantidade muito grande que ocorre dentro das nossas próprias casas, tá? Por exemplo, a pessoa vai atender o telefone na hora que está ocorrendo uma descarga elétrica e essa descarga elétrica ela entra na nossa instalação elétrica através da rede, a rede elétrica, e aí vai provocar um choque e o óbito daquela pessoa. Isso tem estatística e é uma estatística grande. 21% dos casos, eles ocorrem dentro das nossas próprias casas. E ocorrem porque o nosso sistema de proteção ele ainda não está adequado. Para ficar adequado, além do SPDA, que é o nosso para-raio, né, popular para-raio, nós precisamos utilizar os outros dispositivos de proteção, que são os nossos DPS. Os DPS são dispositivos de proteção contra surto utilizados juntamente com a SPDA
para nos proteger e proteger a nossa instalação, proteger as pessoas, né? Aqui estão as outras, dando continuidade à estatística, por exemplo, pessoas que ficam próximas de galpão, próximas de construções que têm uma grande quantidade de ferragem e assim por diante. Por exemplo, pessoas que, acho que foi no slide anterior, né, que a gente passou, deixa eu ver aqui, 9% desses acontecimentos de descarga e morte, né, por conta da descarga atmosférica, ocorrem no mar. Tá? Ocorrem em regiões marítimas, regiões de grandes massas de água, por exemplo, pescador vai sair para pescar num momento de tempestade, isso aí acontece muito e a estatística é relativamente grande, 9% dos acontecimentos. Fora isso, você tem estruturas metálicas, galpões, entre outras causas, né? Campo de futebol, alguém vai jogar um futebol numa área descampada, e a área descampada é uma área super visada pela descarga atmosférica. Nós vamos fazer agora um passeio, né, dentro de uma nuvem, para a gente observar o que acontece lá dentro e o porquê da formação dessa energia toda. Como é que a energia é concentrada? Então, quando você tem, por exemplo, uma nuvem espessa como essa, supercarregada, e é carregada por que razão? Porque existe a formação da eletricidade estática a partir da excursão de grandes massas de água, o atrito dessas massas de água, né, seja no estado sólido, seja no estado gasoso, seja no estado líquido, esse atrito ele vai acontecer. E vai acontecer e você vai retirar elétrons do ar, essa massa de água vai retirar elétrons do ar, ou vai ceder elétrons para o ar, formando pontos de potenciais elétricos. Então você vai poder ter descargas elétricas dentro da própria nuvem, que é o relâmpago. É uma descarga que ocorre de um ponto para outro. Por quê? Você tem, por exemplo, uma quantidade grande lá de granizo que se precipita e por ocasião ele vai fazer o quê? Vai se friccionar com os cristais de gelo, ele vai sair de uma parte mais alta para uma parte mais baixa, vai chegar mais carregado, vai carregar o ar e você vai ter vários pontos de eletrificação, vários pontos com potenciais distintos, e aí então pode acontecer, por exemplo, um relâmpago, que é a descarga elétrica que ocorre de uma nuvem para outra, ou que ocorre até na mesma nuvem, caso hajam potenciais diferentes próximos e, consequentemente, capazes de romper a nossa rigidez dielétrica do ar, porque a descarga elétrica ela só acontece se você romper a rigidez dielétrica do ar. Caso contrário, ela não vai ocorrer, porque o ar apresenta uma resistência elétrica muito grande. Então, no caso aí, nós temos o exemplo da nuvem carregada com partículas com carga elétrica negativa. Nesse caso, o raio vai acontecer da nuvem para a Terra. Detalhe, a maioria das descargas atmosféricas, elas vão ocorrer em forma de relâmpago, cerca de 70% dessas descargas. A maior parte, né, vai acontecer em forma de relâmpago, mas 30% em diante, né, de 30% a 35%, essas descargas vão acontecer ou da nuvem para a Terra ou da Terra para a nuvem, conforme o tipo de carga que cada nuvem tiver. Agora, só vai acontecer também caso a rigidez dielétrica do ar seja rompida, seja vencida. E o primeiro raio, aquele raio que nós chamamos de raio mestre, né? O raio mestre é o primeiro raio que acontece, é aquele pioneiro, é aquele raio que vai abrir um caminho, ele vai ionizar aquele caminho e tornar factível, vai tornar possível a descarga, a ocorrência de outras descargas, que são descargas sucessivas, né? Essas descargas sucessivas, elas ocorrem, às vezes se observa numa tempestade, né? Essas descargas acontecendo e partindo do mesmo ponto, mas de forma sequenciada. Isso porque o primeiro raio,
ele ionizou aquele caminho, ele tornou aquele caminho mais pronto para receber a descarga, né? Porque ele venceu a princípio a rigidez dielétrica e a partir daí você tem uma resistência ômica mais baixa e um caminho bem mais tranquilo para a passagem da descarga. Nesse exemplo que nós estamos dando, a nuvem foi carregada de forma positiva, então os íons são íons positivos. A nuvem, ao invés de ganhar elétron, ela perdeu elétrons e a descarga vai acontecer da onde? Da Terra para a nuvem. Então, isso também acontece. Tem dois caminhos aí, né? Da Terra para a nuvem, da nuvem para a Terra. Aliás, são três os tipos de descarga, né? A descarga pode ser entre nuvens, que são os relâmpagos, na mesma nuvem também os relâmpagos, de nuvem para a Terra, de Terra para a nuvem, enfim, e com um potencial extremamente elevado, né? O potencial elétrico de um raio chega a alguns milhões, quer dizer, 125 milhões de volts. Nós vamos ver aí, por exemplo, a foto apresentada aí, a foto do relâmpago, né? Então, essas descargas, elas vão acontecer e com uma alta magnitude, tanto de tensão elétrica quanto de corrente elétrica. Nós vamos poder medir, né, essa situação, né, a partir desses dados, que são dados colhidos em sites confiáveis. Por exemplo, a tensão pode chegar a 125 milhões de volts e a corrente pode chegar até 200 mil amperes. E as temperaturas, elas podem atingir cerca de 25 mil graus, temperatura suficiente para fazer uma pessoa passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso. A pessoa ela sublima, né, vamos dizer assim. Aí nós temos, por exemplo, a presença, né, lembrando aí a lei que foi criada, a 11.337, criada em dezembro de 2007, e essa lei torna obrigatória a utilização tanto do sistema de aterramento para as residências, né, como também dentro do uso da tomada de 3 pinos. Por quê? Porque já estava sendo previsto a utilização de dispositivos que protegessem de forma mais apropriada as residências. Não só utilizar o SPDA. O SPDA por si só, ele protege a edificação, mas protege as pessoas, protege os nossos equipamentos eletrônicos. Aí você vai precisar dos DPS. E é qualquer DPS? Não, você tem a nossa norma, a 5419, determina que seja definida as zonas de proteção. Então, você tem diversas zonas de proteção. E de acordo com a zona de proteção, você vai ter o tipo específico de DPS. O DPS, o que é? É um dispositivo que é relativamente de um tamanho que vocês vão ver aqui na foto, né? E que tem tipos diferenciados. Por exemplo, tem o DPS apropriado para a zona 1, que é o DPS que fica próximo do poste, né? Próximo do local em que você vai receber a energia. Essa lei ela foi interessante, ela foi muito bem-vinda, né? Por quê? Porque ela determinou que a residência ela tinha que ter não só o sistema de aterramento, como também as tomadas de 3 pinos, para que a gente pudesse instalar, inclusive, os DPS para a proteção dos equipamentos eletrônicos. Isso foi muito interessante, porque as normas passaram a se adequar à lei, então houve mudança na norma. A 45, você tem a 5410, tornando obrigatório o uso desses dispositivos em qualquer tipo de residência que venha a receber a instalação aérea ou parcialmente aérea, né? E que estejam em regiões onde ocorre mais de 25 descargas atmosféricas, mais de 25 dias por ano de descargas atmosféricas. Então, quer dizer, se ao longo do ano tiver mais de 25 tempestades, né, e aí você tem a ocorrência das descargas atmosféricas, justifica então o uso dos DPS para a proteção
da nossa instalação. No caso, o DPS de classe 1 vai ser colocado próximo ao nosso relógio, ao relógio de medição, a entrada de energia. Agora, por que usar o DPS? O que é o DPS e como é que ele age? O DPS é um dispositivo que age de forma a reduzir a sua resistência ohmica na presença de tensões elevadas. Então, todo DPS tem dentro dele um dispositivo tipo varistor. O varistor, ele é um dispositivo que tem um material que, quando ele recebe uma tensão muito elevada, ele vai reduzir a sua resistência ohmica, provocando o quê? Provocando um escoamento através dessa baixa resistência ohmica para a Terra. É por isso que não tem sentido você falar em instalação de DPS se você não tiver o quê? Se você não tiver um sistema de aterramento. Nessa figura que eu estou mostrando para vocês aí, nós temos uma curva que vai mostrar os primeiros momentos da descarga, né? Então você tem 100% da tensão, praticamente 100% da tensão elétrica decorrente da descarga atmosférica, nos primeiros 10 microsegundos, vamos dizer assim, né? Aí, a partir daí, nos próximos 350 microsegundos, esse nível de tensão já vai cair para 50%. E vai reduzindo ao longo do tempo. Mas esse tempo, mesmo que seja um tempo na ordem de microsegundos, ele é um tempo suficiente para provocar um dano na sua instalação elétrica, no seu equipamento elétrico, enfim, e nas pessoas, caso você não esteja protegido por DPS. E aí, por que isso acontece? Porque aquele transiente, aquela primeira descarga que ocorreu lá no para-raio, né, no SPDA, ela vai gerar o quê? Oscilações transitórias, porque você vai gerar uma sobretensão transitória que vai gerar oscilações, vai gerar essas oscilações transitórias, elas são o quê? São harmônicos decorrentes do primeiro transiente gerado pela descarga atmosférica. E aí você vai ter vários transitórios navegando pela nossa rede elétrica, pelo solo, até chegar às nossas instalações. Aí nós temos um DPS aberto, né? E aqui dentro você tem o varistor, que é o dispositivo que varia a resistência ohmica dele em função da tensão elétrica, né? Alguns equipamentos eletrônicos, como alguns aparelhos de TV, têm dentro dele dispositivos parecidos com esse. No caso aí, o para-raio, o SPDA, ele tem que trabalhar de forma organizada e conciliada, né, com os DPS para que não aconteça isso. Por exemplo, aquela oscilação transitória, aquele resíduo de tensão que o para-raio não conseguiu drenar totalmente para a Terra, vai ganhar a nossa rede elétrica e vai chegar até um aparelho eletrônico nosso. Isso aí não é bom, vai danificar o nosso aparelho e vai nos provocar o quê? Prejuízo. Mas o que eu tenho que fazer para ficar totalmente protegido? Eu tenho que utilizar os 3 tipos de DPS. Eu tenho que pegar a norma, a 5419, por exemplo, e a 5410, principalmente a 5419, e observar as zonas de proteção. A proteção contra descargas atmosféricas, você precisa proteger a partir das zonas de proteção. Em cada uma dessas zonas de proteção, você vai colocar o DPS característico. Por exemplo, o DPS classe 1 vai ficar na primeira zona, na zona 1, que é na entrada de energia, onde está entrando energia no seu prédio ou na sua casa, ali próximo do relógio, você vai ter que colocar o DPS no classe 1. Na caixa de distribuição, você tem, a partir daí, você tem uma caixinha onde tem os disjuntores, é aquela caixa de distribuição onde você vai ter toda a distribuição interna da alimentação da casa. Se você tiver um sistema trifásico, por exemplo, você vai ter que instalar um DPS em cada fase. Esse DPS não é o classe 1, é o DPS classe 2.
Em cada fase você vai ter que colocar um DPS, caso seja um sistema trifásico. Se for um sistema monofásico, só fase e neutro, e o neutro, no caso do neutro, sendo aterrado, você só precisa colocar um DPS na fase. Caso o neutro não seja aterrado, você vai ter que usar um DPS na fase e um outro DPS no neutro. Se você tiver um sistema trifásico com o neutro e o neutro, no caso em que o neutro não é aterrado, você vai precisar utilizar 4 DPS do tipo 2, né? Da classe 2. Por quê? Porque vai ser um DPS para cada fase e um DPS para o neutro. Nesse caso aí que eu estou falando, o neutro não está sendo aterrado, certo? E mais ainda, você quer melhorar a tua proteção, colocar a proteção total. Você vai falar com o seu engenheiro ou o técnico que está fazendo a instalação elétrica e vai dizer, olha, eu quero proteção total. Eu quero colocar um DPS classe 3 para proteger cada equipamento eletrônico que eu tiver. Um micro-ondas, a geladeira que tem a placa eletrônica, a máquina de lavar que tem a placa eletrônica, né, o meu aparelho de TV, enfim, a minha aparelhagem de som, todo aparelho eletrônico que for, que correr risco de ser danificado com a descarga, eu vou colocar um DPS classe 3. Porque o DPS classe 3 ele é rápido, ele não precisa ser tão robusto, mas ele vai proteger. Mas tem que ser próximo de cada um. Né? Tem que ser um DPS para cada tipo de aparelho. Seria o ideal, seria o melhor dos mundos. Tá? Caso não possa fazer, você tem que ver, você tem que priorizar qual o tipo de aparelho que você quer proteger mais. O aparelho mais caro, talvez, né? Então, mas o ideal seria colocar em todos eles, tá? Em todas as tomadas em que tiver o aparelho eletrônico ligado. Tranquilo, pessoal. Então, aqui você tem alguns exemplos de transitórios, né? Descargas atmosféricas que vão provocar transitórios e que vão entrar na sua instalação elétrica, provocando os danos. E a presença do DPS fazendo, nesse caso aí, o DPS classe 3, né? Fazendo a proteção do seu equipamento eletrônico. Então, pessoal, eu acredito que tenha sido útil para vocês. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham entendido, que esse conhecimento esteja sendo útil, né, dentro das nossas redes sociais. E não se esqueçam de se matricular no nosso curso de instalações elétricas prediais, porque vai ter muito conteúdo interessante e vocês vão se sentir muito mais preparados para desenvolver o trabalho de vocês. Tá tranquilo, pessoal? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.